Seja muito bem-vindo ao TexTime, o podcast da Syncro. Este é um espaço em que discutimos temas relevantes sobre o universo tributário e fiscal, juntamente com os nossos amigos, parceiros e clientes. Conduzirei uma conversa junto com a Márcia Mendes, da Origem, e a Tamires, da SAP, sobre um assunto muito relevante, muito atual, ainda mais no momento que nós estamos passando, né, a respeito da reforma tributária. Então, gostaria que vocês acompanhassem conosco esse bate-papo. Antes de começarmos, gostaria de apresentar para vocês a Márcia e a Tamires. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Falem, por favor, um pouquinho sobre vocês, sua experiência profissional, quantos anos vocês já estão nessa jornada, né, no ecossistema SAP. Márcia, por gentileza. Meu nome é Márcia Mendes, eu trabalho na Origin Tech como diretora de consultoria em ERP e Compliance, então toda a parte do Enterprise, de implementações do Enterprise da SAP, seja ECC ou seja S4. Eu toco lá dentro com diversas pessoas, claro, né, uma equipe enorme. E a parte também de compliance dos projetos que a gente tem parceria com a Syncro para fazer a implementação nos clientes das obrigações e dispatch. Já estou nessa área de SAP já há 24 anos, né? Certifiquei em 2000 como FICO, construí a minha carreira como FICO em empresas de oil and gas, principalmente porque foi um boom no Brasil, então muitos dos colegas construíram a carreira em cima, né, de negócios assim. Mas é claro que acabou que eu atuei em diversos outros setores. E nesse momento atuo mais com a área de gestão, mas a minha bagagem pregressa de ter sido consultora e ter participado do operacional, né, de como é uma entrega lá do lado do consultor, me ajuda muito no dia a dia para a tomada de decisão. Tá? Então, essa sou eu. Excelente. Obrigado, Márcia. Tamires. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite em nome da SAP. A gente sabe que tanto o Syncro quanto a Origin são parceiros fortíssimos conosco. E falando um pouquinho de mim, meu nome é Tamires Kuwahara. Hoje eu trabalho dentro de uma área na SAP chamada Solution Advisor. Nosso trabalho, basicamente, é semelhante a uma pré-venda, mas ela é muito focada em explicar para o cliente as soluções que a gente tem, entender o cenário que ele está passando no momento e conseguir indicar a melhor solução. Afinal, o catálogo, o menu, vamos falar assim, de soluções que a SAP tem é gigantesca, né? É mais ou menos isso. Falando um pouquinho de mim, eu estou há uns 15 anos, mais ou menos, trabalhando aí na parte fiscal, contábil. De formação, eu sou contadora de carteirinha aí. Eu costumo dizer que é uma grande paixão da minha vida, né? A gente, como fiscal, a gente gosta de sofrer um pouquinho nesse nosso Brasil. Gosto também de falar que quem trabalha aqui no Brasil com fiscal praticamente consegue trabalhar com fiscal no mundo inteiro. A gente tem, vamos falar assim, uma gama de leis, uma gama de novidades o tempo todo, então é muito difícil se atualizar. E trabalhar ainda no meio de uma área tão complexa quanto fiscal e unir isso junto com TI, eu diria que é praticamente uma missão, vamos falar assim. Então é isso. Muito bom. Eu estou super feliz, né, como gerente da área de alianças na Syncro, de ter vocês aqui representando dois grandes parceiros da Syncro, para falar desse tema super relevante, super atual, né, e também com várias novidades, né? Então a gente vai estar falando aqui de ERP, de solução fiscal, né, de reforma tributária, né, como juntar tudo isso, e também no cloud, né, que também é um tema que está aí muito relevante. E a SAP tem um caminho já consolidado no cloud, né, Tamires? Inclusive com o seu ERP em duas modalidades ali sendo oferecidas para esses clientes. Conta um pouquinho para a gente como que está essa jornada da SAP. Isso mesmo. Vamos dizer assim que a missão da SAP nesse momento é apresentar também essas duas formas, vamos falar, dois programas principais que nós temos. Um é o Grow with SAP e o segundo seria o Rise with SAP. E aí, para entender um pouquinho a diferença entre um e outro, eu diria que basicamente
Um é voltado para empresas que estão em momento de crescimento, de repente ela não é tão grande, não que aquele negócio seja menos importante por isso, mas ele precisa de uma jornada um pouquinho mais próxima, tanto da SAP quanto das consultorias, para continuar o crescimento dele. E aí a gente costuma indicar o que a gente chama de Public Cloud, que seria uma versão muito mais enxuta no sentido de modularizada, ela já vem com um padrão de, vamos falar assim, de atendimento, e aí o cliente consegue adequar o negócio dele a um sistema pré-configurado. Aí tem mais coisas ainda que ele praticamente é atualizado pela SAP. Então o cliente não precisa ficar dependendo de infraestrutura interna para atualização desse sistema. O segundo, que é um pouquinho mais comum, né, para os clientes que a gente já está acostumado a trabalhar, vamos falar assim, eles estão no momento de migração de uma ferramenta que a gente chama de on-premise, que é também conhecida como o nosso antigo ECC, é a nossa carinha azul, que a gente já conhece ali há muitos anos, e eles estão indo para uma migração para um programa RISE, que é ir para uma que é ir para uma solução que a gente chama de Cloud Private, onde ele tem autonomia de customizar simplesmente tudo que ele precisar, tudo que ele quiser para adequar o negócio dele. Então, quando a gente compara essas duas adoções, a diferença é assim, uma já vem pré-configurada, modularizada para o cliente adequar o negócio dele ao sistema ali, e a segunda é onde você pode ter as suas customizações, suas particularidades, coisas assim, tá? Excelente, excelente. Bom, RP, ok, né? Todo mundo conhece, SAP tem um grande portfólio de clientes, né? Uma carteira enorme, mas e a parte fiscal, Tamires? Como que a SAP trata essa parte e o que muda, né, com essa jornada para o cloud? Tem alguma diferença para o cliente? E o que a SAP propõe para o cliente? Temos bastante diferenças aí. Então, comentando um pouquinho das soluções, novamente, o que a gente costumava a ter muito no mercado, nossos clientes ainda estão utilizando, é o TDF, né? Tax Declaration Framework. Ele já tem aí mais de 10 anos de mercado, porém era uma ferramenta, além de ter um custo alto, tanto de implementação quanto de infraestrutura também, porque ele dependia de ter um banco on-premise HANA, né? Agora a gente está indo para uma nova era. Essa nova era é o que a gente traz de globalização, então a gente está falando de uma ferramenta chamada DRC, Document and Reporting Compliance, e o legal dessa ferramenta é que ela é uma ferramenta global, então se você for, vamos falar, na Alemanha, a gente tem o DRC Alemanha, por exemplo, e aí a gente tem a nossa especificidade aqui no Brasil. Por conta disso, eu acho que é até importante a gente comentar que por mais que o DRC seja uma ferramenta de forma global, ela é localizada no Brasil, então nós temos aqui dentro do Brasil mesmo, em São Leopoldo, que é a nossa base de desenvolvimento, né? Nós temos um time que faz toda a particularidade do Brasil. A gente entendeu, vamos dizer assim, talvez até por lições aprendidas, que essa parte nossa fiscal brasileira tem que ser tratada por brasileiros, né? É complexo. Exatamente, exato. Agora, quando a gente fala de solução fiscal, tem alguma solução TDF ou DRC que eu preciso usar com um RP ou com outro? Ou é tudo a mesma coisa? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Muito boa pergunta. Então, como eu estava comentando assim, o TDF ele já tem um tempo maior de casa, vamos falar assim, e era uma ferramenta voltada para on-premise. Hoje a gente costuma falar que a menina dos olhos seria o DRC, porque ele é a ferramenta que vai se conectar de forma cloud. Então, mesmo quando a gente fala na versão que é parte de nota fiscal, que já é uma ferramenta totalmente em nuvem, ele também se conecta com a parte do S/4HANA e tem a parte de obrigações acessórias. Então, quando a gente fala, estamos falando assim, migração, é um S/4HANA Cloud, a gente não fala mais em TDF, a gente fala agora em DRC, tá? Essa que seria a mensagem. Legal, então quando estou falando em cloud, S/4HANA, tem uma solução que é nativa, embedded, né? Acho que a SAP gosta de usar esse termo, embedded, no RP, que seria o DRC. Exatamente isso. Excelente. Um ganho que é interessante a gente saber disso, né? É que quando a gente fala em uma solução embedded ou embarcada, como a gente gosta de dizer, ela é uma solução que ela está dentro do S/4HANA. Então, diferentemente do que a gente tinha lá no TDF,
com o que a gente chama de uma integração, uma interface que é o SLT no meio, agora a gente não precisa. Eu estou realmente utilizando o mesmo banco de dados do meu próprio ERP. Então, isso evita com que eu tenha que mandar dados de um lado para o outro, eu tenho informação de forma, vamos falar assim, em tempo real, melhor também, acaba sendo mais seguro em questão de compliance. Excelente. Márcia, vamos falar um pouquinho então, se SAP atende a parte fiscal, né, com o TDF ou com o DRC, por que muito se fala de solução complementar? Tá certo. Ao TDF, solução complementar ao DRC. Né? O que são essas soluções complementares? Para que existem? Certo. A solução complementar ela se faz necessária em função de que dentro do TDF e agora DRC, a gente não tem toda a cobertura de todos os registros e obrigações acessórias que são necessárias, né, para que os clientes estejam em conformidade fiscal, tá? Então, a solução complementar, ela basicamente oferta para as empresas uma oportunidade de direcionar as suas exceções fiscais, todo o seu cálculo, toda a sua inteligência tributária para uma ferramenta que vai chegar no arquivo final com o mínimo de trabalho do ponto de vista dos usuários, né, das pessoas-chave da empresa, tá? Então, assim, essa é a parte mais interessante. Por isso que a gente gosta de destacar, no momento de fazer a escolha de uma solução complementar, a gente precisa ter atenção para alguns pontos e o principal deles é isso. A Tamiris começou comentando aqui, tempo real. É crucial, é essencial que a gente tenha uma solução em tempo real, porque não dá para a gente ficar trocando dado de um lado para o outro e depois ainda ter um retrabalho na hora de consumir esse dado dentro do próprio arquivo, né? Então, a gente precisa sempre prezar por uma solução onde a gente consiga ter os dados em tempo real. Um outro aspecto que eu vejo de solução complementar é uma que ofereça já todo o módulo de apuração, porque ele, ao final de um ciclo, ao final de um período, é um módulo de operação que vai proporcionar para o usuário uma experiência de rapidez na conciliação de impostos, certo? Então, essa experiência de rapidez apenas se alcança novamente com uma solução que consiga trabalhar, que consiga ler os dados em tempo real. Talvez a gente não perceba isso durante o mês, porque os pequenos fechamentos, né, as apurações semanais de impostos, elas não entram no ponto de vista de lançamento contábil, de fato, de uma apuração com nota fiscal, mas quando você chega na janela de fechamento de mês, no final do mês, aí esse tempo perdido, fazendo ajuste, fazendo lançamento do lado do ERP e esperando ele refletir no módulo de apuração de uma solução complementar, é bem ruim para o usuário. Então, esse é um outro ponto que a gente sempre indica. A própria automação na extração de arquivos, né? Essa é uma outra parte interessante, porque se você sabe que dentro do seu fechamento, naquele dia específico, você já tem os dados todos prontos, você já pode, inclusive, agendar, pode colocar o seu arquivo para ser gerado naquela janela ao final do seu fechamento, e aí você já vai ter, inclusive, se a solução complementar te oferecer essa possibilidade, você vai ter ele validado com as regras do SPED, sabe? Com as regras de PVA do governo. Então, isso é outro grande diferencial na hora de escolher uma solução complementar. Uau, então você está me falando que algumas coisas que eu captei aqui, tá, Márcia? Primeiro, a janela de fechamento do fiscal ela é encurtada, certo? Porque você tem ali dados em tempo real, né? Conversando com o RP, com o TDF, solução fiscal, em tempo real isso. Então, você consegue encurtar essa janela de fechamento e, obviamente, né, toda a área fiscal
consegue agradece. Consegue ter uma análise do dado melhor, com mais calma, ou trabalhar de uma forma antecipada, né? Ou investir o tempo em análises estratégicas da área, né? Então isso a solução ajuda, né? Isso. Mais que isso, você falou também que você consegue automatizar a geração, validação e entrega das obrigações fiscais. Exato. Inclusive, em alguns clientes, por exemplo, eu não vou entrar no mérito agora do Reinf, mas é um exemplo que, basicamente, em todos os clientes a gente tem que fazer, utilizar uma ferramenta que permita a gente ter um motor de complemento. Então, o que seria esse motor de complemento? Para alguns campos, para algumas tabelas, que a gente chama de shadow, dentro do DRC, do TDF, e esse motor de complemento permite que a gente tenha o dado para ser consumido no momento da automatização de geração dos arquivos, né? Na verdade, no momento da geração de arquivos. E se você já tem o dado preparado antes, tanto melhor, porque você consegue já tá dentro do seu planejamento, dentro dessa geração de arquivo, que o dado foi gerado por esse motor. E, diferente de outras soluções em que o motor de complemento é algo que você demanda consultoria, um desenvolvimento customizado, tempo, não. O motor de complemento é algo que, de fato, é rápido, fácil de ativar e, dependendo do nível de complexidade, inclusive, até o próprio usuário pode fazer. Excelente, tá? Excelente. Então, é uma solução, né, colocando TDF e a DRC e a solução complementar, atenderia todo tipo de empresa, certo? E Sim. Particularidades também dessas empresas. A gente sabe que no Brasil, né, dependendo do segmento, há particularidades gigantes, né, para serem atendidas tanto no RP quanto nas soluções fiscais. Tendo essas soluções junto com o motor de cálculo que você comentou, eu consigo atender todos os segmentos de diversos tamanhos de empresa. Sim, até porque quando a gente fala de interpretação de legislação no Brasil, a gente não se atém apenas pelo nicho, pela área, pela indústria da qual a gente esteja falando, né? É muito interessante que às vezes a gente chega num cliente do setor químico, aí vai em outro do setor químico. E aí, um trata piscofins de uma maneira e o outro trata piscofins de outra maneira. E a gente fica assim, gente, isso é o mesmo setor, eles fabricam a mesma coisa. Como pode o piscofins de um ser diferente do outro? Outro exemplo, a tese do milênio agora, ICMS na base de piscofins. Também teve empresa que fez adesão, teve empresa que não fez adesão. Então, a gente tem cliente que a gente tem que ter o cuidado de tratar esse dado, outros a gente tem que ter o cuidado de esperar ele tratar, então a gente não põe nenhum suporte package sem olhar antes, né? Se a nota para isso está lá e se os objetos estão lá e se ele quer ou não quer para a gente desativar. Então, são muitas particularidades aí no meio. E sim, se a grande vantagem de uma solução... Na verdade, não é uma vantagem, é uma necessidade. Ter uma solução complementar é uma necessidade. Sim. Sem ela, a gente não consegue chegar no arquivo final. Bom, até complementando um pouco do que você comentou, para o nosso público conseguir entender um pouquinho também, onde fica essa divisão desse projeto, até onde a SAP vai, onde que entra a consultoria para ajudar nisso tudo. Então, para começo de conversa, eu começaria dizendo que esse tipo de projeto tem que ser levado a 4 mãos. Não adianta ser somente a SAP, não adianta ser somente o parceiro, a consultoria, e também não adianta ser somente o cliente. A gente está em pleno 2024, gente. Até mesmo ontem eu conversei com uma empresa que eles estão passando por uma necessidade que a gente já resolveu, vamos dizer, 5 anos atrás, talvez até mais tempo. Qual que é a dificuldade deles? Falando especificamente de uma obrigação acessória anual, falando do nosso ECF, a gente tem dificuldades de fechar a apuração do LALUR, né? A gente sabe disso, que é bem complexo aqui no Brasil. E essa empresa não consegue fazer o fechamento mensal
eles conseguem fechar o ano lá para março, abril do ano seguinte, em cima da hora para conseguir entregar o arquivo. Muitas vezes ainda tem que retificar porque deu prazo, entregou ali por entregar, literalmente, e tem que sair retificando depois. Só que isso vai acumulando ano após ano, vai desgastando também a área de negócios, tanto a área fiscal, né, que faz essa entrega, quanto a área contábil. Então, quando a gente fala que o projeto tem que ser levado a 4 mãos, o que a SAP provê nesse sentido? Então, eu costumo falar que se a origem não nasce certa, você certamente vai ter um problema lá na frente. Não adianta a gente ter um gerador de arquivos de TXT para entrega se a nossa base não está legal. Por conta disso, tanto o TDF quanto o DRC, isso também não é um assunto novo, ele vem lá dentro do S/4HANA com um pacote de melhorias. Esse pacote de melhorias vai desde um módulo de SIAP, vai até determinação de tax code, que é um pouco do nosso SAPES aqui, né? Mas o que ele faz no final das contas? Ele tenta te dar ferramentas, você pode optar por utilizar ou não, a gente sempre fala que a melhor prática é utilizar essas ferramentas, para que na hora de lançar a nota fiscal, você tenha uma base, tanto de cálculo, impostos, tributação, tudo correta, e de forma online, vamos falar assim, antes do erro acontecer. Então a gente não está priorizando correção nesse momento, a gente está priorizando o dado nascer certo, para que na hora que a gente chegue lá para gerar um arquivo no final do mês, ou faça mesmo os fechamentos aí descendiais ou coisa desse tipo, a gente não tenha que olhar para o mês passado, abrir período e refazer tudo novamente. Isso é uma realidade que grande maioria das empresas ainda enfrentam. E hoje a gente também vê outro tipo de empresa, tá? Hoje a gente já está conseguindo ver na realidade empresas que estão conseguindo entregar os seus arquivos a contento, com o dia certo, conseguem focar muito mais num lado analítico, de olhar realmente se os dados estão legais, se os dados estão bacana, qual que é o planejamento tributário, esse tipo de coisa, e não somente focar numa entrega de obrigação. Esse que é o futuro que tanto eu quanto a SAP gostaria de ver acontecendo com os clientes. Então, até respondendo a minha primeira pergunta, né? Eu faço a pergunta para mim mesma e eu esqueço. Até onde vai a SAP? A gente provê tanto o RP quanto a parte do DRC, que vai ser a base fiscal. Nem todos os dados são provenientes do RP. Eu tenho coisa que vai nascer na apuração, eu tenho coisas que vai depender de uma conciliação ali fiscal, alguma coisa desse tipo. E quando entra nesse nível de particularidade, aí a gente conta com o apoio dos nossos parceiros, que são os especialistas fiscais, né? No caso a Origin, a própria Syncro, enfim. E aí, o que a gente faz para finalizar aí o contexto? O arquivo não precisa ser um Frankenstein, por mais que a gente esteja trabalhando com uma ou duas consultorias. A gente vai gerar, dentro da plataforma DRC, um arquivo único, então um arquivo de entrega final único, unindo, vamos falar, a tecnologia dos dois lados, tanto inteligência fiscal quanto inteligência de tecnologia para fornecer esses dados. Excelente, excelente. Nossa, eu tô aqui peidando. Mas eu estou aprendendo muito com vocês, né? Por isso que eu fico feliz de estar aqui com vocês, porque a gente aprende muito, né, com especialistas. E uma das coisas que ficou claro para mim aqui é que solução fiscal complementar ao TDF e DRC não pode ser mero gerador de obrigação, gerador de arquivo magnético de obrigação acessória, né? E a solução, Márcia, que você falou, da Syncro, complementar da Syncro, ela vai muito além disso, né? Sim, a gente tem oportunidade dentro da Origin de fazer implementações com a solução da Syncro e o retorno dos nossos clientes é excelente, assim, em termos da experiência que eles têm para apuração e para geração de arquivos, tá? Então, eu diria que sim, que embora a solução complementar seja a cereja, né, seja o mais importante, aí quando a gente fala da base, que eu acho que era aí também que a Tamires estava comentando, a compreensão de que o RP da SAP, ele visa atender todos os negócios. Então, ele nunca vai conseguir descer num nível de profundidade que a gente e complexidade que a gente tem no Brasil, com as variações que a gente tem dentro de uma mesma indústria e interpretações tributárias diferentes.
essa compreensão para as empresas ela também é muito importante, ela é essencial, porque quando a gente chega nesse nível de maturidade de compreender essa diferença, a gente tem a oportunidade de adaptar, de desenhar cenários no SAP ERP que disponibilizam dados que sejam suficientes para a solução complementar e aí, por consequência, a gente não tem também tanto retrabalho, tanto motor de complemento, por exemplo, para fazer. Fica muito mais fácil alcançar o arquivo final quando a gente pensa na solução desde do ERP e tem esse entendimento, tem essa compreensão de que, sim, é um papel do parceiro esse, né? Não é uma exigência que a gente tenha de fazer da SAP que cumpra com 100% de todos os cenários e todas as obrigações fiscais do Brasil. Mas, sim, os parceiros certos e com entendimento também, acompanhamento da legislação, são os que conseguem oferecer melhores soluções. E aí é que eu vejo que na Syncro a gente tem esse nível de satisfação dos usuários. Né? É uma experiência para eles completa, porque é uma solução que está sempre atualizada e sempre buscando a última linha da legislação que foi liberada, né? Que foi publicada. Excelente. Tamires, deixa eu pegar um gancho com o que você começou a falar. Quais seriam algumas recomendações para um cliente que está avaliando uma solução complementar, né? Seja TDF, seja DRC, uma solução complementar que se adeque ao cenário dele? Uhum. O que você tem aí a recomendar para esse público? Bom, vamos lá. A primeira coisa que o cliente deveria fazer ou ter é um estudo dentro de casa mesmo, olhando para o negócio dele, no sentido fiscal. Então, quais são as obrigações que ele precisa entregar? Uma lista clara disso é necessária. Dentro dessas obrigações, quais são as particularidades? Então, quando a gente fala de SPEDs, descer no nível de falar, eu tenho tal registro, e esse registro, aí entra o nosso trabalho de avaliar se esse registro ele é atendido de forma standard pela SAP ou se ele precisa de um complemento do parceiro. E qual que é a diferença na hora de avaliar entre um parceiro e outro, no meu ponto de vista? Ele tem que pegar o parceiro que tem mais experiência, então olhar os cases desse parceiro, onde que foi implementado, se o cliente está feliz com aquilo e também a maior, vamos falar assim, gama de atendimento. Então, vamos supor, ele tem lá um registro 1100, 1105 de algum SPED lá, acho que é exportação, se eu não me engano, alguma coisa assim do SPED fiscal. Aí é uma particularidade dele. Ele precisa que a empresa parceira que ele for escolher já tenha isso pronto. Não que seja uma obrigatoriedade, obrigado ele vai ser a entregar. Então, caso a consultoria que ele esteja avaliando não tenha isso pronto, o que vai acontecer? Acaba sendo um desenvolvimento dentro do projeto. E é por conta disso que até hoje a gente ouve falar de projetos que duram 1 ano, assim como a gente tem projetos de 6 meses, com case reafirmado. Então, assim, qual que é a diferença de verdade? É se aqueles registros específicos ou obrigações, mesmo uma portaria CAT, uma IN, que ele tenha que obedecer a algum arquivo específico, se a consultoria já tem isso pronto ou se isso vai ser uma construção dentro do projeto. Isso vai fazer a diferença para ele. Ou seja, o parceiro que mantém uma solução como solução ou como desenvolvimento durante o projeto, né? Exato. Isso é uma recomendação valiosíssima. E o que eu também, apenas complementando o que a Tamires colocou, que é o nosso dia a dia ali também, na Origem, é que, por vezes, a solução complementar tem o atendimento de um determinado registro do SPED, por exemplo, como foi comentado, a parte de exportação. Às vezes está no próprio RP, às vezes está num sistema parceiro, né, de comércio exterior, mas a gente consegue levar os dados. Mas o mais complicado é quando a empresa não tem essa informação, não desenhou o processo dela dentro do ERP para ter essa informação em tabelas standard da SAP. Tá?
E aí entra é um outro lado dessa parte de consultoria, porque se a empresa tem a pretensão de colocar o DRC e de colocar a solução complementar e alcançar um arquivo onde não precisa se fazer nenhuma edição manual desse arquivo antes de mandar para o governo, existe também uma lição de casa dentro do RP para avaliar, tá bom, como está o meu processo de industrialização por encomenda, por exemplo, porque ele vai impactar em cheio toda a parte de bloco K e também H. Como está o meu processo de compra, né? Compra-consumo, revenda, porque aí a gente tem também, ao final do período, várias conciliações e lançamentos tributários de ajuste, bloco E, por exemplo, dentro do SPED fiscal, que são necessários. Então, quanto mais preparada a empresa tiver, mais ciente dos processos que ela desenhou no RP, melhor preparada ela vai estar para uma solução no DRC e, por consequência, a solução complementar Syncro também, tá? Então, inclusive na Origin a gente tem, nesse sentido, uma solução que é o nosso SOLAS, é o Solution as a Service, que é justamente numa parceria com vocês, né, com a Syncro, porque a gente consegue fazer o desenho de todos os processos, desde o RP até dentro do Syncro, passando pela última geração, a última etapa, né, que seria a geração do arquivo e entrega. A gente, nesse caminho, apenas retomando um pouco do que a Tamiris colocou também no começo sobre o RISE e Growth, então, assim, a gente, dentro do RISE, colocou como estratégia da empresa ter uma solução como serviço que permitisse que as empresas que já têm algum tamanho, que estão crescendo nesse momento ou que já alcançaram alguma robustez, né, no mercado, possam fazer um pacote dessas licenças que a gente tem aqui entre SAP e ERP, DRC, a língua quase vai para o TDF, porque foram tantos anos de TDF que primeiro veio o TDF, depois veio o DRC. Mas, enfim, a licença do RP, DRC e da Syncro, né? Então, a gente faz um pacote dessas licenças, incluindo a implementação. Então, o cliente, em vez de despender todo esse valor no começo da implementação, logo na aquisição, no fechamento de contrato, a gente faz isso em parcelas diluídas, vamos chamar assim, num período de 3 a 5 anos. Então, fica muito mais fácil para essas empresas que estão fazendo um planejamento tributário, que estão esperando aí a transição que vem, então imaginando como as coisas vão acontecer, e elas não deixam de estar atualizadas, certo? Porque é um ambiente na nuvem, é uma solução RISE onde a gente consegue, no ambiente privado, né, no private da SAP, então a gente consegue oferecer para o cliente uma experiência onde ele traz os cenários deles, a gente consegue fazer adaptações para o cenário dele e o arquivo fica ainda mais redondo quando chega na solução do Sinfor. Tá? Então, é super interessante essa oportunidade do SOLAS. É o casamento perfeito, né? Quando utiliza-se o melhor da tecnologia, a tecnologia aliada à inteligência tributária, mais serviços especializados, né, para implantar um RP junto com a solução fiscal, né, e oferecendo isso tudo como serviço para o cliente, né? Isso. A Origin pegou a essência do cloud, né, se a gente pode dizer assim. Né? Sim. Mas deixa eu colocar um tempero a mais nessa conversa aqui, porque está vindo aí uma reforma tributária. Como que a gente pode colocar uma reforma tributária nesse contexto aqui de tecnologia, de inteligência tributária? Quanto que isso afeta, né, o dia a dia da SAP, da Origin? Né? Márcia e Tamiris, fiquem à vontade aqui para a gente poder falar sobre esse assunto. Bom, posso começar? Por favor, Tamiris. Do meu ponto de vista, o que acontece? Na SAP,
assim como a gente está passando, vamos falar, nessa década, passando de uma solução on-premise, com banco de dados local, para uma solução cloud, igual a gente comentou, e aí tem as variedades, né? A gente também incentiva muito, isso tá ligado ao que a gente estava falando agora há pouco, a gente incentiva muito o cliente a arrumar a casa. Quando a gente fala arrumar a casa, é literalmente pegar aquela base que ele tem e dar uma limpada, porque a gente sabe que conforme os anos foram passando, ele foi criando várias exceções, várias regras, uma regra que corrige uma outra que já estava certa e depois ficou errada, que não vale mais, agora está valendo. Então, nessa migração é muito importante a gente deixar todo o ambiente atualizado, não só questão de dados mestres, isso daí é um ponto crucial, né? O cadastro tem que estar atualizado para o sistema funcionar. Porém, também tecnologicamente o sistema tem que estar atualizado. Voltando para esse lado, o que a SAP também tem? Vocês vão ouvir falar muito agora vamos falar de um termo chamado Clean Core. Não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente o que é isso? É eu conseguir manter o meu S/4HANA o mais standard, vamos falar assim, mais solução de fábrica possível, e a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem particularidades que precisam de customizações, mas fazer essa customização utilizando, por exemplo, uma plataforma de BTP. Né? Ou utilizando os caminhos corretos para customizar. E aí o que vai acontecer? Amanhã ou depois pode vir uma alteração de uma legislação, pode vir uma reforma tributária. Como que vai acontecer para os nossos clientes essa migração? A gente sabe que vai ser complexo, vai atingir o Brasil inteiro, não vai ter um nicho específico, vamos falar assim, vai pegar até a gente, meros CPFs, vamos falar assim, né? Qual que é a recomendação da SAP? Por enquanto, a gente não consegue falar qual que vai ser a solução, coisa desse tipo, porque ainda temos muitas definições de legislação acontecendo. Né? Tá cedo então, ainda. O que a gente pode falar de antemão? Estamos estudando muito, eu faço parte também desse grupo de estudo de reforma tributária, e a nossa recomendação para o cliente esteja mais atualizado possível nas versões de S/4HANA, nas versões, mesmo que seja a ECC, que vai seguir até o final de 2027, para alguns clientes até o final de 2030, mas deixar o mais atualizado possível. Porque quando entrar, de fato, a solução no nível de tecnologia, onde a gente consiga falar vai funcionar de tal jeito para o cliente, vai ser muito mais fácil para ele implementar se ele tiver com o ambiente dele atualizado. Isso acontece hoje no dia a dia da gente. Eu tenho, por exemplo, uma solução de DRC que é o DNFE, que às vezes eu vou pegar um cliente que está numa versão bem mais antiga e ele acaba tendo que atualizar o ambiente dele para conseguir utilizar uma solução nova. Exato. E por que isso acontece? Isso não é só uma particularidade da SAP, é de forma geral tecnologia. Quando a gente libera uma feature, uma solução nova, ela vem com novas, vamos falar assim, funcionalidades agregadas que precisam de novas tecnologias. Então, quando o cliente está atualizado, a gente entende que essa migração para ele de regime tributário, vamos falar assim, vai ser também mais tranquila. É o que a gente espera, tá? Excelente. Márcia? Eu gosto muito dessa ideia de manter o sistema atualizado, porque quando a gente pensou no Solution as a Service dentro da Origin, esse era o objetivo, por isso a gente fez a parceria com a Syncro, porque a gente também conhece que muitos dos clientes que estão no Brasil ainda não têm uma estrutura de tecnologia da informação, departamento de TI que tenha condições de acompanhar essas atualizações. Então, um cliente hoje que está no ECC e que vai fazer a migração dele para o S4, se ele tem a oportunidade de fazer essa migração para o SOLAS da Origin, ele consegue o melhor de tudo isso, porque ele tem um ambiente que está dentro dessa atualização, que é acompanhado por equipe técnica e funcional, do ponto de vista de tudo que está saindo de legislação, e ainda tem equipe técnica da Syncro, acompanhando toda a parte da fiscal, tributária, de obrigações de arquivos da transição, para a transição que a gente vai viver. A gente tem conhecimento, por exemplo, que a gente não sabe da legislação ainda, está tudo muito incipiente do ponto de vista de
quais as alíquotas de fato vão ser aplicadas para os novos IVAs, mas o que a gente sabe com certeza é que esse período de transição nós vamos ter novas obrigações já orientadas ao CBS, que é o que entra primeiro, nós vamos ter as obrigações atuais, possivelmente editadas, modificadas, né, para o período de transição, e acompanhar diariamente essa legislação é algo que a gente sabe que a solução complementar da Syncro tem, certo? Então, esse casamento entre o que a Syncro está acompanhando e o que a gente na Origin está acompanhando com a SAP, para assim que toda a solução for liberada, né? Assim que a gente tiver, claro, definições do governo, a gente sabe que a SAP também vai se posicionar com a solução. E isso vai proporcionar com que a gente tenha esse Solution as a Service ainda mais atualizado. E quem estiver consumindo esse serviço vai estar, com certeza, vai estar tranquilo. Tranquilo, não sei se vai ser para alguém no Brasil, né? Mas vai ser bem menos complicado do que tentar lidar com as mudanças que vêm aí. E uma incerteza de, será que meu sistema atualiza? Será que quais dos meus erros eu vou desfazer agora para, né, conseguir aplicar essa nota? Então, tudo isso é muito mais complexo. Simplificar hoje numa solução como serviço é um caminho que, pelo menos, garante uma redução de exposição fiscal. Porque aí é o que eu vejo como ponto também super importante. Como que uma empresa faz um planejamento tributário se a própria geração de dados dela, né, da gestão dela, já está expondo ela a um risco tributário. Então, quando a gente pensa, né, em todas as soluções, desde o RP até a solução fiscal, na outra ponta, né, nada mais é que a gente está oferecendo para os clientes, né, uma redução de risco de conformidade e redução de custo de conformidade. Né? Tendo todas essas soluções como serviço de empresas especializadas, é isso que a gente está fazendo. Né? E um outro termo, que a Tamires usou o termo Clean Core, né, Tamires? Mas um outro termo que eu escuto bastante agora, né, com a reforma tributária, é o tal do housekeeping, né? Sim. É o momento, né? É o momento. É o momento de fazer um housekeeping para quando chegar ali as definições da reforma tributária, as leis complementares, né, e o jogo começar de fato, né, a empresa estar mais preparada. Com certeza. Né? Desde uma atualização do seu parque tecnológico, né, de sistêmico, até deixa eu arrumar a casa, deixa eu limpar a casa, deixa eu pensar no Clean Core, né, para quando vier uma reforma que está batendo aí, né, onde eu vou ter que ter 2 regimes tributários, né, sendo atendidos simultaneamente durante curto espaço de tempo, né? Só que não, um espaço de tempo maior, né, eu faça isso com mais tranquilidade para a gente garantir a conformidade fiscal dos clientes. Exato. Concordam com isso? Perfeito, isso mesmo. Excelente. Pessoal, esse foi o bate-papo com Tamires e Márcia. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo, levando mais informações para os nossos clientes, tanto da SAP quanto da Syncro e da Origin. Né? E para a nossa audiência que acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio.